sistema de transmissão aqui na tela deu um problema. E aí a gente não está podendo reproduzir as letras aqui na tela. Mas nós vamos ministrar uma canção muito fácil e muito conhecida. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua fidelidade, o Teu poder. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que estamos de pé. E é por isso que celebramos o Teu nome. É por causa do Teu poder, da Tua força e da Tua graça. É por conta das Tuas misericórdias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar? Eu gostaria de avisar a você que o culto hoje ele não termina depois da minha reflexão. O culto hoje ele termina depois de uma apresentação dos adolescentes que estão chegando. Então eu gostaria de pedir a você que quando eu terminar a reflexão, por favor, não vá embora, não se levante, porque o culto não terá terminado e você pode perder ainda coisas tremendas para a sua vida. Eu quero fazer uma leitura de uma história que tem muito para nos ensinar. Conseguiu, foi? Dá para produzir aí o texto? Não, aí não dá não. Eu acho que nem todos vão ler por aqui. Não é por isso, não, é porque eu não sei se todos, o pessoal de lá mesmo não dá para enxergar aqui. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Tem gente com Bíblia aí? É bom trazer Bíblia para a igreja, viu? Daniel capítulo 3. Ô irmão, deixa eu te avisar. A leitura de hoje, aqui do culto, não é porque você não leu a Bíblia durante a semana e não é porque você não vai ler a Bíblia durante a semana. É porque a história, eu preciso ler todo o texto para você entender aquilo que o Espírito Santo quer ministrar à vida da igreja. Amém? Então, por favor, acompanhe a leitura. É um pouco longa. E eu não quis fazer essa leitura
Amém. Eu realmente preciso de reverência. Daniel capítulo 3. Vamos ler o texto. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 4. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não é necessário te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem, amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram
amarrados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens amarrados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, escutem, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito, bendito, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Bendito, bendito seja o Deus, bendito seja o Deus, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém? Amém. Não tinha teclado aqui não, né? É mesmo, logo hoje. A situação, ela exigia maturidade. A situação exigia convicções espirituais. A situação exigia firmeza na fé. Esses meninos chegam na Babilônia como escravos, jovenzinhos, e são postos à prova. E eles teriam que fazer o que todos na Babilônia, pertencentes a ela ou não, fizeram. Quando vocês ouvirem o toque da trombeta ou das trombetas, quando vocês ouvirem o toque dos instrumentos, vocês se ajoelham em adoração à estátua que Nabucodonosor, ele
construiu. A ordem era esta. A implicação era grave. Implicava, era uma questão de vida ou morte. Esses meninos, eles não estão nem aí. Me parece que estão carregados de uma certeza. O texto revela que eles estão encharcados de uma convicção tamanha, que eles não se encurvam diante da imagem. E de repente, os fofoqueiros de plantão chegaram para o rei e disseram: rei, escuta, aqueles judeus que o Senhor colocou, inclusive, para trabalhar na província aqui, eles não adoram os teus deuses e eles não se prostram diante da estátua que o Senhor construiu. Diz o texto que o rei fica indignado e manda chamá-los. Aí eu gosto dessa parte. É interessante essa parte. E quando eles estão na presença do rei, o rei, ele não dá a sentença de morte automaticamente. O rei então pergunta: é verdade que vocês não se prostraram quando a música tocou? Eu gosto dessa parte porque os meninos têm uma segunda chance. Tem uma outra chance. E o rei diz assim: escutem, da próxima vez que vocês ouvirem o som, vocês vão se ajoelhar. Porque se vocês não fizerem isto, eu jogarei vocês na fornalha de fogo. Entenderam? Eu não sei qual deles, porque o texto não diz, mas me parece que um pede a palavra e os outros dois em silêncio concordam. E ele então diz, não sei qual: rei, não precisa nem tocar, a gente não precisa ouvir nenhuma música, rei, a gente já quer adiantar a nossa prosa. A gente quer dizer, rei, que a gente não vai se dobrar diante dessa estátua. Nós não vamos nos dobrar. Você sabe qual é um dos grandes problemas dessa geração? É que tem se dobrado. E é por isso que não tem convicção na caminhada de quem é o Deus da Bíblia. É por isso que muita gente não conhece Deus mesmo dentro de igreja. É por isso. Porque tem se dobrado diante das circunstâncias. Diante das situações se dobram. Não é nem situação de morte. E se dobram. E o rei então olha para eles e diz o seguinte: vocês sabem o que vai acontecer. Aí eu gosto mais ainda dessa parte. Essa parte é melhor. Eu gosto quando alguém desafia Deus. E eu quero pedir a você: desafie Deus hoje. Não saia daqui sem... Se esse Deus realmente é o que é, fala assim para ele. Aí o rei diz assim: vocês serão lançados na fornalha de fogo. Aí eu gosto dessa parte. Porventura, o Deus de vocês poderá livrar vocês da minha mão. Aqui começa, irmão, o grande desafio. Aí os meninos então dizem: rei, nós vamos dizer o seguinte para ti, rei, ou para tu, rei. Deixa eu dizer uma coisa. Nós não sabemos se ele vai nos livrar, livrando ou não, rei. Não nos encurvaremos. Aqui para a gente,
Essa geração precisa de crente assim. Essa geração precisa de crente assim. Com essa maturidade espiritual, com essa firmeza, com essa convicção de fé. Irmão, você precisa saber, você precisa ter o conhecimento na sua vida prática que Deus sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos, como daqui a 100 horas, como daqui a 200 anos. Deus sabe o que vai acontecer. Os jovens, eles estavam, na verdade, debaixo de uma injustiça. Eles eram escravos naquela terra. E não tinham o direito de adorar o Deus deles. Mais do que nunca, quando nós enfrentamos situações assim, nós precisamos crer que Deus é maior do que tudo isto. Deus é maior do que o que você está enfrentando. Deus é maior do que Nabucodonosor. Deus é maior do que essa enfermidade. Deus é maior do que essa dor. Deus é maior do que essa perda. Deus é maior do que essa depressão. Deus é maior do que essa crise. Deus é maior. Eu gostaria de convidar você a se posicionar nessa noite. Oh, meu querido, se posicione. Não se dobre mais. Não se venda. Não se corrompa. Não se misture. Seja fiel ao Deus da sua vida. E você vai ver o quanto Ele é poderoso de fato. Se posicione e tenha experiências com Ele a partir de hoje, como você nunca teve, apesar dos seus 30 anos de crente, apesar dos seus 10 anos de crente, apesar dos seus 40 anos de crente. Se posicione, mesmo diante dessa crise, mesmo diante dessa dor, mesmo diante desse vácuo que você está vivendo, mesmo diante desse túnel escuro, mesmo diante dessa circunstância. Se posicione e veja o Deus a quem você serve agindo em seu favor. A percepção e a maturidade desses meninos me impressionam. Quando eles dão a resposta para o rei, eu interpreto da seguinte maneira as palavras que eles disseram: Rei, fique sabendo de uma coisa, rei, que nem você e ninguém na face da terra ou no universo pode parar os planos de Deus para as nossas vidas. Quando o rei, ele olha para aqueles jovens e ele diz: o Deus de vocês poderá livrá-los da minha mão. Eu interpreto a resposta daqueles meninos exatamente assim. É essa fé, é esse estilo de vida, é esse nível de comunhão que nós precisamos desenvolver, amadurecer na nossa caminhada, nesta geração. Não há absolutamente nada na face da terra que possa atrapalhar, impedir ou atrasar os planos de Deus na sua vida. Pastor, deu tudo errado. Deus me fez uma promessa. Estou acometido de uma enfermidade e não vou poder realizar. Eu pensei que seria. Quem disse a você que essa enfermidade é maior do que Deus?
Quem disse a você que esse bloqueio é maior do que Deus? É por isso que a gente está vivendo uma geração de crentes frouxos, porque não tem experiência com Deus, porque são meninos espirituais, porque não conhecem de fato o Deus da Bíblia. Gente de 40 anos de igreja, vivendo como crápulas e canalhas, em nome do Evangelho. Uma vergonha. Simples membros de igreja, carregadores de Bíblia, mas sem nenhuma experiência com o Senhor, sem nenhuma convicção com Deus eterno, o Deus da Bíblia. Parece pesado, não é? Parece pesado, não parece? Qual adjetivo você colocaria? Moisés, as crianças na sua época foram assassinadas e a própria filha do faraó protege Moisés e é devolvido para sua mãe sem que ela soubesse. Quando Deus tem um plano, não tem faraó do inferno que se levante para interceptar. Não tem nada, não existe sistema econômico, partido político que impeça. Quando Deus, Ele tem um plano. A resposta que os meninos dão para o rei é exatamente essa. Deus tinha um plano para José. Deus tinha um plano para José. E dentro da sua própria casa tentaram atingir José. Mas Deus tinha um plano para José. Deus tem um plano para você. Você sabe disso? Você tem certeza disso? Talvez você não saiba que Deus tem um plano para você. E Ele só vai tirar a tomadinha depois que você cumprir o plano. Tem horas que eu não quero nem saber quanto tempo vai levar esse plano, para eu não saber o tempo que vai tirar a tomadinha. Não tem problema, não tem dor, não tem atraso, não tem atrapalhada que possa impedir o agir de Deus. Quando eles dão a resposta, o texto diz que o rei ficou indignado. Aí o rei disse assim: aumenta aí o peso da prova, aumenta a intensidade do fogo 7 vezes mais. Diz o texto que estava tão quente que os oficiais que foram lançar os meninos na fornalha morreram. Quando se aproximaram, tamanha a intensidade daquele fogo. Dobrem a intensidade. Aí diz o texto, escute que isso é importante lá na frente, presta atenção. Diz o texto que o rei mandou amarrá-los. Amarre-os e joguem-nos na fornalha. Entraram amarrados. Aí eu fico pensando, e no lugar do rei, eu acho que o rei disse: pronto, é o final desses meninos. Cumprido aí a minha tarefa, veredito final, encerrado. Quando os meninos são jogados na fornalha, eu penso que o rei agora encerrou. Não é assim. Não é assim. Para algumas pessoas que estão te vendo, algumas já sentenciaram. Aí já foi, aí não levanta mais. Aí não vai se erguer mais. Aí vai viver o resto da vida assim. E às vezes nós mesmos pensamos isso. Eu já tive tanto prejuízo na vida.
Eu já tive tantas perdas. Acabou, para mim, eu vou esperar só a vida me levar, como diz aquela canção, deixa a vida me levar, leva a vida, é assim, leva a vida eu, sei lá. É mais ou menos assim. Mas quem anda com Deus está debaixo de surpresas. Eu confesso para você, eu estava conversando com um irmão a semana passada. Eu dizia para ele, eu não sei como é que o ser humano tem coragem de levantar sem nenhuma expectativa e esperança de que existe um Deus que possa mudar o seu dia e que possa alterar o curso da sua vida. Quem anda com Deus está debaixo de surpresas. Ai, os médicos dizem, você não vai ter filho. Você não pode ter filhos. Aí Deus lá do alto, o decreto. Você é minha filha e eu quero que você tenha filho. Você vai ter. Eu quero que você tenha filho. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós queremos que aconteça, mas não acontece, é porque não era para acontecer. Grave esse negócio aí. Quando nós queremos que aconteça e não acontece, é porque não era para acontecer. Porque Deus disse, não é para acontecer. Embora você queira, mas Ele diz, não vai acontecer. Agora, quando Ele diz, vai acontecer, ninguém pode impedir. Quem anda com Deus está debaixo de surpresa. Eu queria ver essa cena. O rei se levanta. O rei se levanta da sua cadeira imponente lá. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores. O que é aquilo? Não jogamos 3 homens amarrados? Sim, rei. 4. Passeando. Surpresa! O homem de branco está passando por aqui. O Deus que controla o fogo estava lá. Surpresa! Surpresa! De repente, vão olhar para você e você vai dizer, surprise! Você sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que tem gente que vê o que a gente não vê. Porque o texto diz que quem viu o 4º homem foi quem? O rei. O texto não diz que os meninos viram. O texto diz que o rei viu 4 homens. O 4º homem como filho de um Deus. Tem coisas que Deus deixa acontecer contigo. E você não percebe. Mas todo mundo está vendo. Deus está com essa pessoa, não é possível. Olha, Deus está com ele. Deus está com ele. Deus está com ele. É você, hoje é você. Sobe aqui, ligeiro. Miseravelmente, falando aqui é Deus, e eu sou eu. Você vai me acompanhar, só isso. Eu estou passando
por crises, momentos dificílimos na vida, me ajoelho, oro, me levanto, leio a palavra, adoro ao Senhor, vou fazer o que eu tenho que fazer no dia a dia, e abatido, às vezes desanimado, com a vontade de desistir, e todo momento, em todo tempo, alguém me levanta toda vez que eu quero sucumbir, e de repente, eu me levanto, não sei como, não sei explicar, e no outro dia estou de volta, na peleja da vida, e as pessoas me olham, e elas, Deus está com ele, eu viro, não vejo nada, eu choro, eu pergunto onde o Senhor está. O Senhor estará onde que não vê a minha dor, que não ouve o meu clamor. E Ele está comigo na fornalha. E Ele está comigo na crise. Nem sempre é para a gente ver. Na maioria das vezes, é para que todos vejam que o Deus que nós servimos, Ele é real, poderoso e verdadeiro. Não é conto de carochinha, não é fantasia, como diz, ou como disse o senhor Freud, que é pura ilusão da massa. E quando aquele que é todo poderoso nos levanta, nas situações que ninguém mais daria nada por nós, todos dirão, o Deus dele é real. Obrigado, meu irmão. Surpresa! Quando eu começo a ler a história, o começo da história, o que é que eu penso? Vocês não se dobraram. Quando chega aí, vocês não se dobraram, vocês vão ser jogados na fornalha. Os meninos vão para a fornalha. Os meninos são jogados na fornalha. Quando eu penso até aí, antes da saída deles, sabe o que é que eu penso? Projeto do inferno para destruir os meninos. Menininhos tão bons. Pensa, uns crentinhos bons, rapaz. Olha o que Satanás vai fazer. Vai matar os meninos. Não tem momento que a gente vive assim? Não tem. Não tem uns meses ou mês que a gente vive assim. Parece que tem um projeto do inferno para acabar a gente. E a gente está caminhando e vai ficando mais quente ainda. Não tem? O negócio vai pegar. Vai pegar. Eu acho que os meninos olharam um para o outro. Irmão, valeu, irmão. Nos encontraremos lá. Valeu, irmão. Deus, seja conosco. O projeto do inferno para destruir promoveu. Você não entendeu? Aquilo que veio para destruir promoveu, fortaleceu, edificou, glorificou, exaltou o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tem situação que Deus permite que passemos, para que vejam que quem cuida de nós é um Deus real. Fica firme, que quem cuida de você é todo poderoso. Você não está vendo, mas tem muita gente vendo. Tem muita gente vendo. Tem uma questão aqui, eu não sei se você é exatamente como eu. Eu não gosto de fornalha, você gosta? Nós podemos não gostar da fornalha,
Mas quando nós permanecemos firmes em Deus, nós entramos e quando saímos, saímos para um novo tempo. Por isso que eu fiz questão de ler toda a história. Até a fornalha, esses meninos estavam em uma posição. Depois da fornalha, esses meninos já não eram mais os mesmos. Eles foram promovidos. Era um novo tempo de Deus na vida destes jovens. E aí eu gosto dessa compreensão do entendimento do salmista no capítulo 34. Que texto tremendo. Que texto tremendo. Ele começa no versículo 1 dizendo: bendirei ao Senhor. Escute. Em qualquer situação. Versão King James. Bendirei ao Senhor em qualquer situação. Louvarei. O seu louvor, melhor dizendo, estará sempre em meus lábios. O salmista percebe isso. O salmista descobre isso. Que o seu Deus é um Deus real. É um Deus vivo. É um Deus presente. É um Deus fiel. É um Deus poderoso. Bendirei ao Senhor em qualquer situação. Tem crente que é doido, pancada da cabeça. Só sabe louvar a Deus quando está ruim a situação, para Deus tirar da situação. Quando melhora a situação, se esquece de Deus. Mas o salmista no capítulo 34, ele ainda continua dizendo: busquei ao Senhor, e Ele me ouviu, e me livrou de todos os meus temores. Sabe qual é o problema dessa geração? É que não busca o Senhor. Está em crise, dias difíceis, está sofrendo. Busque ao Senhor e tu verás o livramento do Senhor. Aí o versículo 8 do mesmo capítulo 34 vai dizer, aí agora eu desafio você: provai e vede que o Senhor é bom. Aí o restante do texto vai dizer: feliz o homem que nele se refugia. Prove a Deus. Prove Deus. Feliz é aquele que tem Deus como o seu refúgio. Mas ainda no capítulo 34, no versículo 19, vai dizer o seguinte: muitas são as aflições do justo. Agora escuta o que diz o texto. Mas o Senhor o livra de todas elas. Isso aqui é para quem quer Bíblia, para quem crer em Bíblia. Para quem não crê na Bíblia, tem que viver assim mesmo, de qualquer jeito. Deus nunca prometeu isenção de problemas, de dores, de perdas. Nunca, em lugar nenhum na Bíblia, nunca Deus prometeu uma blindagem para você, porque você é dizimista, porque você anda com Bíblia, porque você anda em igreja. Nunca, Ele nunca lhe prometeu, simplesmente porque você diz que Ele é o Senhor da sua vida. Ele nunca prometeu que iria lhe blindar. Nunca, Ele nunca prometeu que você estaria isento
de todos os problemas que qualquer ser humano na face da terra pode enfrentar. Mas ele prometeu livramento em todas as aflições. Eu passo pela fornalha, eu entro na danada, mas eu saio dela. Por quê? Porque Deus é comigo. A propósito, sem Ele, você não estaria aqui. Depois da fornalha, passaram a enxergar esses meninos de outra forma. Depois de tudo que você passar, vão te ver de outra maneira. Você não é um coitadinho, você não é um fracassado, você não é um derrotado, você só está passando por um tempo difícil, e que o Senhor vai te dar graça e força para superar esse tempo. Eu estou chegando para o final e eu gosto do texto desses detalhes. Eu quero te lembrar. Os meninos foram jogados na fornalha como? Repitam comigo, amarrados. Foram lançados na fornalha amarrados. Você vai encontrar no texto, a única coisa que queimou foi a corda que amarrava os meninos. Nem cheiro de fumaça tinha nos bichinhos. Não foram chamuscados, a roupa saiu intacta. A única coisa que queimou foi a corda que amarrava-os. As cordas que prendiam-nos. Sabe o que é que eu aprendo com isso? É que na fornalha, Deus sabe o que deve ser preservado. Sabe o que é que eu aprendo com isso? É que nessa crise, nessa dificuldade, que nesse momento que você está passando, Deus sabe o que precisa ser tirado da sua vida. Esse é o Deus da Bíblia, irmão. São coisas simples. Isso é uma mensagem para a escola bíblica dominical, para crente recém-chegado, recém-convertido. Isso é palavra básica do Evangelho que eu estou pregando nesta noite. A gente precisa entender o que é o Evangelho e vivê-lo de fato como ele é. Esse é o Deus que não tira você dessa situação até que as cordas sejam queimadas. As cordas que estavam te prendendo serão queimadas dentro da fornalha que você está. E depois vai sair livre e solto. Livre. Quando sai da fornalha, você não sai o mesmo. Quando você terminar por essa fase, você não será a mesma, irmã. Você não será a mesma. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que esses meninos estão indo para um outro nível de vida com Deus, experiência com Deus. Vocês acham que a fé desses homens, como ficou? Depois de tudo que aconteceu. Vocês acham que a autoridade desses homens como filhos de Deus, como ficou, irmãos? Eles foram honrados pelo Deus deles. Você acha que Deus não vai te honrar? Está pensando que Deus não vai te honrar? Depois de tudo que você tem feito em nome dEle, por causa do Evangelho, Ele vai te honrar. Eu
Eu queria ter mais voz e fôlego para gritar mais forte ainda. Porque tem coisa que parece que só gritando, Deus vai te honrar. Deus vai te levar a um outro nível. Versículo 28, eu vou ler novamente. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. O que o mundo vê na sua vida, escute, o que o mundo vê na sua vida denuncia a quem você serve. Nabucodonosor glorificou a quem aqui? Hã? Você acha que o teu vizinho, as pessoas dentro da sua casa vão glorificar Deus você com comportamento desse? Você não lê Bíblia, você não ora, você é frio na fé, você não sabe nem quem é Deus, você acha que vai glorificar Deus? As bandidagens que tem por aí, em nome de Deus, você acha que vão glorificar Deus, irmãos? Vão escandalizar o Evangelho. O nome de Deus foi glorificado porque Sadraque, Mesaque e Abidnego denunciaram a quem eles serviam. O que é que você está denunciando na sua vida? O que é que você tem mostrado na sua vida? O que o mundo vê na sua vida vai denunciar quem você serve. Não adianta, irmão. A gente precisa entender que a gente faz parte de um outro reino. Nós somos propriedade de um Deus que tem um reino, que tem uma vontade própria. Ele é o nosso rei. O nosso estilo de vida é diferente. E tem um livro muito bom, eu quero indicar de cabeça para baixo. Muito bom esse livro, leia esse livro. Ele faz uma abordagem exatamente sobre isso, dentro do livro de Lucas. Tremendo. É exatamente isso aí. Nós estamos na contramão. Não adianta você querer se enquadrar com o mundo, porque vão chamar você de hipócrita. Ou você se posiciona como um intolerante, ou então você vive como um hipócrita dentro de igreja, mas é um crentinho safado, fuleiro, que não vale um tostão. Nabucodonosor diz: bendito seja quem? Bendito seja quem? Bendito seja quem? Não. Completa a frase: bendito seja quem? O Deus de quem? Ok, olhando para tu, olhando para a sua vida, para o seu estilo de vida, bendito seja o teu Deus? Fala sério. Responde, filho. Responde com amém, glória a Deus, bendito seja o meu Deus. Está com medo, é? Credo cruz. Versículo 29, vou para o 30 e termino. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Meu irmão, em poucos minutos, um incrédulo consegue descobrir o que crente velho nunca descobriu, que Deus
Ele é poderoso. Quem pode livrar como Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Está com medo? Está sob pressão? Está aperreado? Está querendo fugir? Está querendo morrer? Está querendo sumir? Não sabe para onde vai? E onde me vem um socorro? E onde me vem um socorro? O meu socorro vem do Senhor, e fez os céus e a terra. Nabucodonosor descobre o que muito crente velho não sabe ainda. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego é o Deus do impossível. Acho interessante quando ele diz: porventura o Deus de vocês poderá livrá-los da minha mão. E no final da história ele diz: esse é o Deus. Esse é o Deus. Eu vou baixar um decreto aqui. E quem abrir a boca e blasfemar contra esse Deus vai morrer. Vai ser triturado. De fato, não há nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. Fornalha com Deus promove. Fornalha sem Deus dá depressão, desistência, vontade de morrer, vontade de sumir. Fornalha com Deus termina em vitória. Vamos orar. A turma chegou? Eu só quero orar aqui, posso? Dá tempo? Eu quero pedir a você que não saia, mas eu quero fazer uma oração por você. Deus é real. Deus é real, irmão. Isso aqui não é teatro, isso aqui não é fantasia. Eu estou pregando a palavra que é viva, poderosa e eficaz. Onde é que está você que entrou aqui hoje amarrado, atado por coisas, problemas, preocupações, tristezas, angústias, desistência? Está vivendo dias dificílimos. Você está onde? Vem para cá ligeirinho, que eu quero orar para a gente passar a palavra para os adolescentes. Cadê você? Se aproprie da palavra. Eu quero essa palavra para a minha vida. Eu não estou chamando você para se converter, eu estou chamando você para sair dessa situação com o Senhor. Tem alguém aqui que quer receber a oração? Está vivendo dias dificílimos e que precisa? Eu quero convidar você. Eu quero orar por você. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos. E muita gente aqui vai orar por você. A gente pensa que não tem jeito, está tudo acabado, terminou. E uma surpresa. O quarto homem, ele está aqui também. Ele é fiel. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Tem momentos que a gente precisa dessa presença, dessa intervenção. Talvez você não esteja vendo. Mas no final, Deus vai ser glorificado. Não desista. Permaneça firme. Não se dobre. Não crie atalhos. Não pense fora de Deus. Não troque Deus por nada. O que Nabucodonosor descobriu, você precisa sair daqui com a certeza: não há nenhum Deus como este. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada filho, cada filha, que veio aqui à frente denunciando carência,
da tua intervenção. Ó Deus, revelando que precisa urgentemente da tua mão poderosa. Senhor, no momento da dor, da tempestade, nós não conseguimos enxergar a tua presença. Mas hoje, coloca essa convicção, ou estas convicções, de que o Senhor está com ela, está com ele todos os dias, e de que o Senhor é poderoso para surpreendê-los a partir de hoje. Pai, renova a fé e renova as forças, para que depois de tudo possam glorificar o teu nome. E que, ó Deus, nessa situação, aquilo que não é para ser, que seja queimado, e que saia a tua filha e o teu filho livres, sem nenhuma atadura. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Pastor Valdir. Antes do pastor Valdir subir, pode vir. Eu só quero agradecer a Deus, porque pastor Valdir e Solange estão vivos, graças a Deus, glória a Deus, estão de pé. Eu imagino que não foi simples, mas a vitória já é certa. E acompanhando aquelas fotos e aquelas filmagens, a gente deu para perceber que foi tremendo. Daqui a pouco a gente se fala. Amém, queridos? Antes, eu vou passar a palavra aqui para um aviso, que se eles entrarem agora, vocês não vão prestar atenção ao aviso. Shalom, igreja. Boa noite. Semana que vem, sexta, dia 22 a 24 de novembro, teremos o Farol. Vamos aqui rapidinho um vídeo para a gente dar uma olhada. A TV está presente na vida da maioria das pessoas e pode exercer grande influência em todas elas. Ela mostra o mundo ao vivo e a cores. Cenas do planeta desfilam sob o nosso olhar e atiçam a sensibilidade e inteligência. Mas nós somos o verdadeiro canal de comunicação para o mundo e precisamos transmitir o que Isaías disse. Ao seu redor havia serafins que clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Deus é santo. Dentre suas infinitas qualidades, a sua santidade é suprema. Santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Todo avivamento que já aconteceu na história do mundo, ou na história da igreja, deu grande ênfase à santidade de Deus. Somente as mentes sãs saberão distinguir o que é limpo e reto em meio a tanto lixo e tantos desvios. A santidade não é só por um período de tempo, mas é para toda a vida. O lar é o único lugar onde não podemos usar máscaras. Isto é, onde não podemos enganar as pessoas, pois elas nos conhecem na intimidade. Nossos familiares nos conhecem como nós realmente somos, e não apenas na nossa aparência. Nós somos os veículos de transmissão por onde as pessoas conhecerão a santidade do Eterno. O pecado é o motivo da tua tristeza. Deixa que a santidade seja o motivo da tua alegria, porque Ele é santo. Essa cidade maravilhosa, escolhida pelo Pai, assim eu me sinto honrado em poder estar junto com vocês aí no acampamento Farol. E quero fazer esse convite, irmãos. Deus está fazendo algo nesse tempo. Deus está movendo o seu espírito para uma geração que está buscando a santidade. Sabe, esse acampamento tem um tema muito especial. Ele é santo. E nós cremos que há um tempo em Deus, nesse momento, para voltarmos a buscar a santidade, buscarmos a sua presença de uma maneira mais intensa. E creio, vai ser um tempo assim
de impacto, de derramar da sua presença. Eu queria fazer esse convite a vocês, a espalhar essa notícia aí nas redes sociais, não ficar de fora. Deus tem algo para esse dia. Eu sei que é a 9ª edição e Deus tem algo profundo para fazer nesses dias e aguardo vocês lá. Deus abençoe a todos. Então, igreja, a gente veio aqui especialmente para esse convite Farol. O Farol, o acampamento Farol, não é um acampamento qualquer. É um acampamento realmente para realmente buscarmos a santidade de Deus, trazer a santidade de Deus aonde realmente ela precisa ser mostrada. Pessoal, os jovens precisam agir como são jovens. Os jovens precisam agir conforme Deus direcionou. Esse é o tempo de realmente buscarmos ao Senhor. Esse é o tempo de realmente sabermos quem Deus é, e Ele é santo, e a santidade muda ambientes, a santidade muda circunstâncias. E nós somos essa geração que precisamos levar a santidade de Deus aonde quer que formos. Então, jovens, sejam despertados em nome de Jesus Cristo, para que estejamos nesses dias, no acampamento Farol, para entender mais de Deus e para levar a palavra de Deus aonde quer que for. Obrigado. Sexta-feira à noite, às 7h30 estamos aqui. Ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. No final do culto, estamos ali reunidos. Por favor, não perca essa oportunidade. A santidade de Deus precisa ser evidenciada no nosso meio. Muito obrigado. Boa noite. Os nossos adolescentes estão sendo incentivados, motivados a estarem também no Farol. Então, na próxima sexta, eles já chegaram do acampamento, agora eles vão para o acampamento Farol. Então, daqui a uns dias, essa igreja vai estar mais incendiada ainda. Amém? Os meninos, podem ir subindo aí devagarzinho, sem pressa, sem agonia, como vocês sempre fazem. Lá quando diz assim, ó, nós vamos começar, eles já estavam correndo. Espera aí, gente, eu vou dizer o que é que nós vamos começar. Pode fazendo aí a fila aí conforme a orientação. Nós temos uns adolescentes chegando agora na adolescência, com 12 anos. Pronto, os 3 aqui. Então nós vamos ouvir três breves testemunhos desses adolescentes que estiveram conosco desde a sexta-feira, desde quinta-feira, lá no resort, no Eco Resort Paraguaçu, no nosso 4º acampamento de adolescentes. Quem vai dar primeiro aí? Bem, durante a primeira devocional do sábado de manhã, que a gente fazia todos os dias, o nosso monitor, ele pediu para a gente escrever um sentimento que nos afastava, que nos fazia se afastar de Deus. Eu escrevi medo. E hoje de manhã, o tema do culto de manhã foi medo. E aquilo tocou muito no meu coração, porque eu sabia que Deus sempre vai estar do meu lado, sempre vai estar do lado de todos. E tudo que vocês precisarem, Ele vai dar a vocês. Desculpa a minha voz, que eu estou um pouquinho rouca. Mas eu sou nova aqui na Central e eu não estava muito animada para ir para acampamento. Porque eu não conhecia ninguém e eu também, espiritualmente, eu estava um pouco afastada de Deus. E eu cheguei no acampamento com um bloqueio muito grande. Eu não conseguia me conectar, eu não conseguia sentir o Espírito Santo na minha vida. Eu sentia que Ele estava ao redor de mim, que Ele estava no ambiente, mas Ele não estava em mim. E isso me deixou muito angustiada e muito triste. E eu só conseguia orar, Senhor, por favor, fala comigo. Fala comigo, eu preciso te ouvir, eu preciso te encontrar. E aí, no segundo dia, depois do almoço, de manhã eu já estava orando assim e continuava com esse bloqueio. Eu não sabia o que estava acontecendo. E aí, no segundo dia, depois do almoço, eu fui para a tenda de oração. E eu fui ler a palavra e depois eu comecei a orar. E eu pedi assim, Senhor, por favor, fala comigo, fala comigo. E eu não conseguia sentir nada. E aí chegou uma menina que eu não conhecia ela. E ela começou a orar também, mas a gente estava separada. E eu orava, e aí uma hora ela sentou do meu lado e ela tocou no meu ombro.
e começou a orar por mim. E eu eu chorei muito, porque eu senti que naquele momento não era ela falando, era o Espírito Santo falando comigo através dela. E aquilo foi impactante, aquilo quebrou tudo que estava me bloqueando. E depois que a gente terminou de orar, ela olhou para mim e ela disse: isso que a gente está fazendo aqui não foi uma quebra só do seu bloqueio, mas do meu também. E a partir disso, Deus começou a falar tanto ao meu coração e eu tive tantas experiências muito marcantes. E eu só consegui lembrar de Provérbios 8:17, que diz que eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Porque eu não estava conseguindo sentir Deus e eu pensei que Ele tinha me abandonado. Eu pensei que Ele não estava me querendo. Mas aí eu percebi que não era isso, que Deus está com a gente o tempo todo o tempo. A gente só precisa saber abrir o nosso coração, nos quebrantar e deixar o Espírito Santo falar, porque Ele tem grandes coisas para falar para cada um de nós. Bom, hoje pela manhã, como estava sendo o último culto em grupo, desde ontem de noite eu estava sentindo um peso espiritual que não era de Deus, era um peso espiritual muito forte, aonde eu cheguei a passar mal, da força do peso espiritual. E hoje de manhã eu senti que o peso espiritual chegou em dobro ou em triplo naquele lugar. E aí eu comecei a falar: Senhor, se possível, manda Miguel, manda Gabriel, manda os teus anjos, os teus arcanjos para guerrear neste lugar, porque o peso espiritual estava muito forte. E nesse momento eu não estava conseguindo sentir a presença de Deus naquele lugar. Eu tentava me quebrantar, só que o peso espiritual era tão forte que eu não conseguia sentir Deus. Então, chegou um momento em que um homem ele começou a colocar os meninos para marchar. E quando colocou a colocar os meninos para marchar, o Senhor abriu os meus ouvidos. Eu consegui ouvir barulhos de espada se batendo. E eu consegui sentir que eram os anjos do Senhor guerreando ao nosso favor naquele lugar. E quando Ele mandou todo mundo gritar ao mesmo tempo, eu ouvi como se tivesse chofar tocando naquele lugar. Foi uma experiência marcante. Uma experiência que eu nunca vou esquecer. Uma experiência que vai ficar marcada na minha vida. Queridos, para um pouquinho o vídeo aí, senão nós temos vários testemunhos aqui, marcantes. Eu quase desidratava lá no encontro, tanto chorar, no nosso acampamento. Mas, em cada momento, nós tínhamos um objetivo, um propósito a ser alcançado. E nós vamos falar um pouco, passar um pouquinho aí, sobre essa festa aqui, que é a chamada Festa das Cores. Parece algo simples, algo banal, fazendo algo para encher o tempo dos adolescentes, mas esse não é o objetivo da gente. A gente não quer preencher o tempo deles, a gente quer encher eles de Deus. Isso sim. E eles tiveram uma ministração de como é uma vida sem Deus, uma vida cinza, uma vida de opressão, uma vida de tristeza, uma vida de calamidade espiritual, financeira, emocional, conjugal. Mas a vida com Deus é uma vida colorida, é uma vida alegre, porque a alegria é fruto do Espírito. Então, é só uma breve explicação para que vocês entendam o porquê dessa breve apresentação. Tá certo? A gente tinha uma apresentação para trazer. Tinha muita coisa boa, a gente tinha preparado. Mas pense num Deus que bagunçou toda a nossa programação. E tudo que a gente quase planejou não saiu. Inclusive a apresentação que a gente ia ter aqui. Que era uma performance que outro dia a gente vai apresentar.
porque a gente começava a louvar, a adorar, e a se derramar na presença do Senhor, e a gente não queria sair, e a gente não conseguia ensaiar. E aí, quando a gente ia para ensaiar, Deus pegava a gente de novo e não conseguia ensaiar. E eu disse: ó, Henrique, Deus quer que a gente se desmanche na presença dEle. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é só para dizer a vocês um pouquinho do que Deus fez na vida desses adolescentes. E nós voltamos desse acampamento impactados, porque nós não tivemos problema com nenhum adolescente. Esses meninos estão tão cheios de Deus que não deram nenhum trabalho. Amém? Inclusive um monitor. Eles ficavam só com 4, ou era 4 por monitor, no máximo 5. E aí o monitor ontem estava acabado, coitado. E aí chegou no quarto para deitar. Aí disse que os 4 olharam para ele e falaram assim: e não vamos orar não? Ele, não, eu só estava arrumando aqui as coisas, vamos orar e tal. Então assim, tremendo. E todos os dias eles acordavam pela manhã, eles tinham uma ministração, uma devocional e uma dinâmica para fixar o conteúdo aprendido. E era 6h40 da manhã, e eles acordavam para orar e buscar ao Senhor 6h40 da manhã. Então foi sobrenatural o que Deus fez naquele lugar. Amém, queridos? Então, rapidamente, só para mostrar um pouco das diferenças. Chega aqui, Nelson. Fica aqui do lado desse menino aqui. Esse é o nosso monitor trainee, que está saindo da adolescência agora. Mas esses adolescentes assim, que esse aqui já é cheio de barba assim, mas ainda é adolescente, né? Dizem que é. Viu? Mas Deus falou tremendamente lá. Pastor, quer falar antes ou depois que eles apresentarem? Antes? Pode falar. Fica aí. Não pra cá não. É isso que eu não entendo na vida. Uns demais e outros com tanto pouco. Eu gostaria... Não vou ficar perto dele não. Aqui. Fica aí, viu, Júnior? Eu gostaria de agradecer a Deus, que a gente não tem ideia, a gente não tem noção do que aconteceu nesses dias na vida dessa turma. Inclusive, eu digo para todos vocês que estiveram lá cuidando da turma, o meu coração fica apreensivo, e só o fato de vocês chegarem em paz, para mim já foi vitória. Ó, se não tivesse acontecido nada, já estava bom. Mas o que eu ouvi dessas meninas aqui hoje, esse testemunho, gente, como falam com facilidade, tremendo, não é? E eu tenho plena certeza que nós estamos construindo e formando uma geração forte de Sadraques, Mesaques e Abidinegos. Eu quero agradecer em nome da Igreja Batista Central, toda a liderança, pastor Valdir e pastora Solange. Muito obrigado pelo amor, a dedicação de vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado de todo o coração por tudo que vocês vêm fazendo pela vida dos nossos filhos. Muito obrigado. E nós veremos esses frutos em nome de Jesus. Essa turma vai tomar conta da Igreja Batista Central melhor do que a gente. Eu só espero que Deus renove as forças de vocês, não é? Para o próximo ano novamente estarmos juntos, né, velho? Em nome de Jesus, é ou não é? Firmes e fortes para receber o que Deus tem. A todos, muito obrigado, toda a equipe. Eu imagino, uma vez eu fiz um passeio com adolescentes, eu e o pastor Wellington, nós levamos, eu acho que uns 50 adolescentes. Foram 2 noites acordados. Quando eu cheguei, eu disse: Jesus, me manda eu fazer outra coisa. Mas, pelo que eu ouvi aqui, eu creio e eu sei que é isso mesmo. Não deram trabalho.
E uma turma dessa, imagine vocês, a gente ouvir um testemunho desse, meu irmão, a gente só tem que ficar de pé e aplaudir ao Senhor, porque é vitória. Muito obrigado. Amém. Eu não sei se é Deus que vai bagunçar agora, mas eu queria só orar. Viu? Eu quero orar porque a única oração é de gratidão. Porque a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, é contra principados e potestades. E vê-los em paz, com saúde e ouvindo o que a gente ouviu. Pai, muito obrigado. Tu és de fato o mesmo. O Deus que sustenta, o Deus que opera, o Deus que faz. E eu creio que desse grupo sairão Sadraques, Mesaques e Abidinegos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Que não se encurvarão em tempo algum, mas que na vida revelarão o Senhor Todo-Poderoso, maravilhoso, fiel, real. Muito obrigado. Obrigado por cada irmão da equipe, cada irmã. Muito obrigado pela saúde deles, pelo amor, pela dedicação, pelo zelo, pelo cuidado. Muito obrigado pela vida do pastor Valdir, pela vida da pastora Solange, pela liderança desse casal. Pai, renova-os, recompensa-os e livra-os de todos os males. Protege seus filhos, sua família, sua saúde. Protege, Senhor, protege, guarda, livra de todo mal. Obrigado por cada jovem, cada menina, cada menino, que o Senhor, a partir de agora, transforme a partir de hoje um novo tempo. Que seja um novo tempo para a vida da Igreja Batista Central. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.